diante cujos 2 reis tu tremes de medo. 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. 18. Porque há de acontecer que, naquele dia, assobiará ao Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. 19. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. 20. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. 21. Naquele dia, sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. 22. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá a manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. 23. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. 24. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. 25. Quanto a todos os montes, que os homens costumam sachar, para ali não irás por temeres os espinhos e abrolhos, serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Isaías 8, 1. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. 2. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então, me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. 5. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: 6. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm grandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim do filho de Remalias. 7. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. 8. Penetrarão em Judá, inundando, e, passando por ele, chegarão até ao pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados, dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. 10. Forjai projetos, e eles serão frustrados, dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: 12. Não chameis conjuração a tudo, quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. 13. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. 15. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. 18. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que choreiam e murmuram, acaso, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão alva. 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Isaías 9, 1. Mas para a terra que está
estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. 5. Porque toda bota com que anda um guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 7. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. 9. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem. 10. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas, cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. 11. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. 12. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente, os filisteus e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 13. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina mentira é a cauda. 16. Porque os dias deste povo são enganadores, e os que por ele são dirigidos são devorados. 17. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 18. Porque a maldade lavra como o fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. 19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa a seu irmão. 20. A botanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta, cada um come a carne do seu próximo. 21. Manassés ataca a Efraim, Efraim ataca a Manassés, e ambos, juntos, atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Isaías 10, 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. 2. Para negarem injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, onde deixareis a vossa glória? 4. Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. 6. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. 7. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. 8. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis. 9. Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria, como Damasco? 10. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. 11.
Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. 13. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão, fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. 14. Meti a mão nas riquezas dos povos como ao ninho e, como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam ou o bastão levantasse a quem não é pau. 16. Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. 17. Porque a luz de Israel virá ser como fogo, e o seu santo, como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria, num só dia. 18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. 19. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco, que um menino saberá escrever o número delas. 20. Acontecerá, naquele dia, que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas, com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. 23. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. 24. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra te levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para consumir. 26. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Oreb, a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. 27. Acontecerá, naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. 28. A Síria vem a Iate, passa por Migron em mais larga a sua bagagem. 29. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramatreme, Gibeá de Saul foge. 30. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Ó, pobre Anatote. 31. Madmena se dispersa, os moradores de Jerim fogem para salvar-se. 32. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. 33. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. 34. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo. 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como o boi. 8.
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o março. De 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado, da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do Março. De 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. 14. Antes, voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos, despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e, ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer atravessará de sandálias. 16. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado, da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 12, 1. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. 4.